Renatinho já está na área, Gustavo França. Vamos lá, galera. Boa noite, boa noite. Vamos se chegando. Hoje é sexta-feira. Resumindo, sextou. Vamos chamar a galera. Daqui a pouco o nosso convidado diplomado estará nos presenteando. Aldivan, Rui, Silvio, Gabriela. Cadê o pessoal? Vamos achegando, pessoal. Tem pouca gente ainda, hein? Muito bom, Renatinho. Ah, tá. Me assusta desse jeito, Aldivan. Renatinho, como sempre, tão engraçado. É, Gustavo, internet. Tomara que não avacalhe, como ontem. Pressão minha, o pessoal tá desanimado, ninguém chegou ainda. Cadê everybody? É, o Dayrton, um dos objetivos era esse também, né? É enriquecer o nosso contexto. Tá travando aí pra todo mundo, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui o nosso convidado. Renatinho, tenta falar lá com ele. Deixa eu ver aqui, ele mandou a mensagem, não está me achando? Como assim? Renatinho, tenta falar com o Marcel. Ah, entrou. Boa, Marcel. Rodrigo, só sei cantar sertanejo. Cadê? Boa noite, Boa Marcel. noite. Me Tá me ouve bem? ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, beleza. Pô, só, Tá travando aí não, só... né, pessoal? Cara, a Quem Lady tá Murphy é braba. travando? Aqui em casa a internet caiu hoje. Então eu tô Ontem pelo aqui em casa 3G estava aqui. toda atualmente caída. Pois é, tô pelo 3G aqui. Vamos ver se vai ficar estável. Tá tudo bem, pessoal? Áudio, som, nos dá um feedback aí. Boa noite, Letícia. Não está legal ou não? Está legal, Cris? A vírgula ajuda no entendimento. Não que o Rodrigo. Ana Paula. Beleza, Carol. Tudo certo então. Beleza. Eduardo. Então, acho que já podemos começar, né, Marcel? Podemos sim. Pra mim tá tudo bom. Tô escutando bem, tá, não É, tá travando não.
Pra mim também. Pessoal, se der algum probleminha, vocês nos avisem. Que pra gente aqui tá tudo ok. É que aqui no Rio de Janeiro tudo ok, sabe? Com vocês aí, os locais do Brasil, eu já não sei. Demora para chegar. É, demora pra chegar. Ô, Marcel, quero de antemão te agradecer por você ter aceitado o convite, tá? Você dividir a sua experiência com a gente. Lembrando que essa live é de um grupo de WhatsApp. Não tem nada relacionado com o Instituto. É de um grupo de colegas que, de uma maneira ou de outra, passaram pelo método. Então, estamos mais trocando experiências e descobrindo, né, o que nós podemos descobrir um pouco mais de cada situação, de cada caso clínico e a experiência de cada colega que está eu uso uma expressão, né, que está nos presenteando, que nós estamos aprendendo com todos ao mesmo tempo. Então, Marcel, eu É, quero de novo, em nome de todo o grupo, te agradecer pela sua presença, por ter disponibilizado do seu tempo, da sua família, por esse momento. Tá bom? Deixo a palavra para você, sua apresentação. obrigado, vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente deveria fazer isso mais. A gente discute muito pouco, eu acho. A gente não tem. Acho que a tecnologia veio para dar esses canais para a gente poder trocar ideias. Eu acho que a gente tem uma ferramenta na mão só que a gente tende a usar sempre de maneira superficial, né? A gente nos cursos, enfim, nos eventos, a gente tem uma visão sempre meio que superficial da coisa e vai de cada um individualmente no seu dia a dia tentar aprofundar o conhecimento de acordo com o que já vinha trazendo de bagagem, né? Então, para mim foi até interessante entrar no MDT. Eu entrei no MDT logo depois que eu me formei, então logo em 2010 eu fiz o meu módulo A. Então eu vinha da graduação só que eu já tinha feito alguns métodos durante a graduação, então eu fiz o Maitland, fiz o Mulligan durante a graduação, fiz alguns cursos em hemodinâmica a gente sai da faculdade, né, com fisioterapia, a gente pensa em tratamento, né, a gente quer tratar as pessoas, a gente quer que as pessoas fiquem boas, então a nossa ansiedade maior é tratar. E na época estava num boom total da terapia manual, então achava que o caminho era sempre a terapia manual, e a terapia manual era tudo, então tinha que aprender terapia manual. Então fui vendo vários cursos, vários métodos de fisioterapia, quanto mais você procura, mais método você acha, né? E aí no módulo A, assim, em 2 minutos de aula do módulo A, foi aquela marretada na cabeça e eu já falei que, opa, tem alguma coisa diferente. O Liberato chegou e falou: se vocês vieram aqui procurando mais um método de terapia manual, vocês podem ir embora agora. Cara, isso aí, eu fui procurando método de terapia manual. Aí eu falei: caraca, o que isso significa? Aí ele falou: não, porque isso aqui é um método de raciocínio clínico. Então aquilo entrou assim como uma luva na minha cabeça. E eu construí um raciocínio logo do começo, logo de recém-formado, já direto com o MDT, me ajudou bastante no meu caminho clínico, na minha vida. E a gente, a coisa que a gente tem que entender é tentar trocar a ideia do fisioterapeuta como um profissional que trata. Eu não vejo o fisioterapeuta como um profissional que trata, ele é um profissional que avalia. Então, a gente quando quer tratar, antes de entender, a gente acaba que faz besteira. É onde a gente erra mais, é quando a gente tenta tratar antes de entender o que está acontecendo. Sim. Então, a ferramenta de sistema de avaliação, sistema de classificação do MDT é uma ferramenta assim, inigualável para você conseguir entender o que está acontecendo para o paciente e, às vezes, decidir se você vai ou não tratar, se você tem ou não capacidade para melhorar ou para ajudar aquela pessoa de maneira consistente ou se o que você vai fazer é mais uma ajuda, um paliativo, ou se você vai ter uma maneira de efetivamente mudar o caminho clínico dele. Então, te dá controle. Eu falo muito isso. O MDT te dá controle da situação. Se você gosta de usar outras abordagens, que não as abordagens clássicas do MDT, provavelmente em algum momento, se você usar o sistema como um todo, você vai conseguir selecionar os pacientes que vão se beneficiar com outros tipos de abordagem, sim. Você estiver classificando corretamente. O erro é você tentar fazer isso precocemente. Então, o fisioterapeuta como avaliador
é um ponto central para a gente conseguir evoluir até como profissão. Então, a gente tem um espaço no sistema de saúde que é o espaço da dor musculoesquelética, que não tem nenhum profissional mais pronto para atuar nesse nicho do que o fisioterapeuta especializado. Então, a gente tem evidência já na atenção primária, a gente tem evidência nas emergências ortopédicas de quando o fisioterapeuta especializado atua lá, o desfecho clínico é melhor, os custos são menores, então... Só que a gente não tem treinamento para fazer essas coisas, né? Então, o que seria esse fisioterapeuta especializado? O MDT é a ferramenta para a gente fazer essas coisas. Isso aí. E quando a gente faz o módulo A e o B, né, a gente tem aquele primeiro contato com as síndromes mecânicas, né? Com as síndromes mecânicas clássicas é o que mais se fala e dá uma passada em outros. Eu, particularmente, até sou um pouco contra a denominação outros. Eu acho que MDT é um sistema que tem ali 11, 12, 13 classificações diferentes para cada área, extremidades e coluna. Eu acho que 3 mais outros não passa uma ideia do que realmente é MDT. Então, a gente que vive MDT, a gente nem pensa em outros, a gente pensa direto na classificação do subgrupo outros que a gente está pensando. Mas a gente, quando sai do módulo A e B, a gente acha que tudo é desarranjo. Então, a gente acha desarranjo em todos os lugares que a gente passa, até que você vê que o paciente volta um pouquinho melhor. Voltou quanto melhor? 10%. Aí você, voltou melhor. Porque você quer que o paciente seja um desarranjo, você quer tratar o desarranjo. Então, a parte D e E é que você começa a ter uma noção maior do que é o outros e o que é esse sistema como um todo, né? Acho que toca muito na tecla na parte D de classificar, é até mais importante do que tratar. Então, não sei se foi o Liberato que falou que você, na verdade, não sei se foi o Liberato ou se foi o Mark Miller, você, na verdade, não trata o paciente. Eu não trato. Eu avalio cada vez que ele vem, até que ele não tem mais nada para ser avaliado. Eu achei essa frase fantástica. Então, você avalia e dá uma abordagem naquela avaliação. Você avalia de novo, ele já está outro paciente. Você dá uma abordagem diferente. Você avalia de novo, no outro dia está outro paciente diferente. Então, a cada vez que ele volta diferente de acordo com a resposta do que você passou para ele. E isso essa visão de que você simplesmente está reavaliando e mudando a sua abordagem de acordo com a avaliação é bem legal de ter, de entender que a gente avalia, e o tratamento é só uma consequência. A gente na parte D começa a ter essa noção. Quando eu fui para o diploma, assim, eu fiz 2012 e eu terminei. Na minha época, quando eu fiz a parte A e B, você tinha que fazer de 6 em 6 meses e seguir A, B, C, D. Não podia pular, não podia trocar, como hoje em dia pode, fazer mais rápido, não podia. Então, eu comecei em 2010, terminei em 2012, a parte D, e ainda em 2012 eu fiz a certificação e eu fui atender, fui viver, fui trabalhar. E aí, depois de uns 2, 3 anos trabalhando, basicamente só trabalhando sem fazer nenhum outro curso, a gente começa a ter assim, pacientes que você não consegue melhorar, começa a ter as dúvidas na cabeça do que está acontecendo e tal. Surgiu toda essa noção de neurofisiologia da dor no meio do caminho. E aí eu vi um post do Liberato no Facebook falando sobre dor crônica, classificação de dor crônica, e eu mandei a mensagem para ele e falou, eu te sugiro fazer uma atualização. Eu fiz em 2016 uma atualização e eu vi um outro método, um outro instituto completamente diferente, e eu vi essa maravilha que é atualmente o MDT, essa riqueza, e aí eu decidi vou para o diploma. Então eu fui para o diploma para entender mais o que estava acontecendo, e aí lá a gente tem o foco de usar o sistema como um todo. Todo mundo gosta de usar de desarranjo. Desarranjo é o que todo mundo gosta de tratar, no mundo todo, não é só aqui. Então, todos querem achar a preferência direcional, todos querem tratar a preferência direcional. Mas lá a gente é muito instigado a apenas buscar a preferência direcional se você tiver critério para isso. A gente, assim, se eu pegava um paciente, começava a tentar chegar em arco final e já botar em posição redutora no começo, ele vem perguntar, por que você está tentando reduzir uma coisa que você nem sabe se existe ainda? Então, você tem que provar que aquilo é um desarranjo. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Então, o desarranjo ele tem que ser provado para você. Você não tem que assumir e mandar o paciente para casa fazendo uma conduta como se fosse um desarranjo, sem você ter evidência suficiente para falar que aquilo é um desarranjo. Isso faz total diferença
na sua abordagem com o paciente, no seu entendimento com o paciente. Então, você tem que tentar fazer de acordo com condutas para tentar comprovar que aquilo é um desarranjo, achar critérios de mecânicos, critérios sintomáticos de mudança de sintoma para que aquilo seja um desarranjo. E a grande diferença do MDT para os outros sistemas de classificação é justamente essa abordagem de a gente classifica através da resposta sintomática. A gente tem vários sistemas de classificação por movimento. Por exemplo, os sistemas de classificação da Shirley Sarma são sistemas de classificação baseados no padrão de movimento. A gente vê como a pessoa se mexe, ela se mexe com mais movimento em tal segmento, com menos em tal segmento, com tal ativação muscular ou tal ativação muscular. Isso é uma classificação baseada em movimento, mas é através de padrão de movimento. O MDT é outra classificação baseada em movimento, mas através da resposta sintomática ao movimento. São dois sistemas de classificações distintos. E cada um tem o seu, assim, cada um é convicto de que esse é o caminho certo a se fazer. Então, a gente olhar padrão e resposta sintomática, na minha visão, você perde um pouco do que pode estar acontecendo por trás, porque a gente sabe que com qualquer experiência de dor que a gente tenha, o nosso cérebro muda a forma que produz movimento no corpo. Sim. Então, o simples fato de você ter uma dor, que pode ser uma dor induzida por uma injeção com substância salina, faz com que o seu córtex motor mude. Então, ele vai passar a produzir um movimento diferente. Então, aí entra naquele ciclo, dor, padrão de movimento alterado, será que se produz mais dor ou não? Será que se mudar o padrão de movimento você vai alterar a dor? Talvez sim, provavelmente sim. Tanto é que a gente tem pesquisa comparando dois grupos, um desarranjo, todos desarranjos, dividiram em dois grupos, um trabalhando com preferência direcional e o outro trabalhando com controle motor. Os dois tiveram o mesmo resultado. Só que o quanto que você usa, o quanto que você controla o paciente, o quanto você entende o paciente, simplesmente fazendo exercício para controle motor. Você está simplesmente fazendo exercício, não sabe se ele vai melhorar ou não. Quando você tem uma classificação que você classifica esse paciente, eu sei que ele vai melhorar, você tem controle da situação. Então, a grande diferença é isso, é o controle que o sistema te dá. É o controle de saber o que você está fazendo e não só testar. Então, assim, eu acho que vamos ver se vai dar certo daqui a 3 meses. Se não der certo, você perdeu 3 meses. Eu tive um paciente... Esse estudo que você apontou agora, você tem ele para disponibilizar? Eu posso procurar. Eu tenho ele passou há pouco tempo agora, o follow-up dele. Tá. Foi até feito pelo Instituto também, junto em parceria com o pessoal que trabalha, acho que se não me engano, com o TBC, se não me engano. Mas tem sim, isso daí é fácil. Eu acho que eu tenho meu computador, se não tiver eu consigo arrumar aqui rapidamente. Depois você eu me tenho o manda. primeiro, eu sei que o primeiro eu tenho, porque são dois. Um é o de follow-up e o outro é o inicial. A ideia inicial era... Desculpa, você vai ter no raciocínio que eu queria fazer uma colocação para a gente gerar uma discussão também, um comentário de um colega ali. Claro. Depois, quando terminar, eu faço a colocação. Pode falar. Pode, né? Ele está comentando que o Mark Laszlo fala que a preferência direcional é quando a direção oposta piora o paciente. Uma afirmação dele, daquele pesquisador. Qual que é a sua relação, qual que é o seu pensamento em relação a isso? Que a preferência direcional é quando o movimento oposto piora? Piora o paciente. Não, a preferência direcional, a definição de preferência direcional é a direção de movimento em que o paciente tem a melhora sintomática e mecânica de maneira consistente e duradoura, né? Por exemplo, aí que tá. A gente não pode dizer isso com certeza, porque tem aquela pesquisa clássica de... Espera aí, Marcel, só um minutinho. Tá travando aqui de novo? Deixa eu mudar aqui, pessoal. Pessoal, melhorou? Melhorou. Para mim melhorou. Então tá. Voltei pro 4G. Pois é, acho que o Wi-Fi hoje tá ruim de todo mundo. É o Wi-Fi do Rio, talvez.
Então, o meu também aqui, eu estou testando o tempo inteiro, está meio mega. É, essa afirmação, para mim, não está correta. Já originalmente, o artigo mais clássico, eu acho, de preferência direcional é o da Audrey Long, que ela falou, qual exercício tem importância? Qual exercício que a pessoa faz tem importância? Que ela pegou pessoas, definiu a preferência direcional de todos, metade fez exercício na preferência direcional e a outra metade na direção oposta. Esse é o clássico, é de 2007, se não me engano. E aí ela viu que o grupo da preferência, que fez a preferência direcional, melhorou muito mais do que o outro grupo, mas o outro grupo, a maioria não piorou. A maioria ficou igual. Então, se for ver a distribuição, a maioria esmagadora, tipo 60%, ficou igual, uma porcentagem pequena, de uns 10, 20% piorou, 15%, e o resto melhorou também, mesmo na direção contrária à preferência direcional. Então, eu não posso dizer que é um critério para preferência direcional, para desarranjo, você piorar numa direção e melhorar na outra. Isso é uma coisa importante. Sim. E a gente vê esse tempo inteiro, Tem vários pacientes que você pede para ele fazer extensão, ele volta igual, ele não volta pior. Aí você pede para ele fazer flexão, ele melhora. Então, você não necessariamente você tem que piorar numa direção para você tratar a outra. Tá? Para você classificar como uma preferência direcional. Você tem que ter a melhora sintomática e mecânica consistente. Então, é mais relacionado a essa junção de fatores, não é tanto relacionado ao contrário. Tá? Claro que se você tiver um contrário ali, se um paciente que você tem uma flexão, ele tende a melhorar, você deixa ele em extensão mantida, o cara fica travado para flexão, você ri à toa, né? É uma maravilha isso. Sim. Aí ele te deu, né, a resposta, mas nem todo mundo você acha isso. Normalmente eu tento provocar, até para tentar confirmar desarranjo, na minha experiência a maioria não piora. A maioria fica igual, na verdade. Então eu não considero isso que o Laje falou, não. Na verdade, a definição não está assim. Pode seguir? Deu para esclarecer? Pode. Não sei nem quem perguntou. Foi o Beleza. Márcio. Tá, se tiver Também mais algum comentário interessante, aí. viu, o Marcel, que era uma dúvida, o Márcio levantou essa questão, era uma dúvida que eu tinha, e o André Mello também comenta, que era uma dúvida que também ele tinha. Sim. Isso é bem comum, né? A gente acha que tem que piorar de uma direção, mas não é assim que acontece. A gente vê isso na clínica o tempo inteiro, né? Não é assim que acontece, não. E tem muito disso, o paciente às vezes melhora um pouco numa direção e melhora mais na outra. E às vezes você muda a preferência direcional, às vezes você começa mexendo numa direção e ele tem uma melhora parcial, e aí depois ele para de melhorar. E aí você tem que mudar a direção. Às vezes não está até com o lateral, depois voltar para o sagital. Então não tem o desarranjo, o clássico do desarranjo, assim, uma palavra para você descrever o desarranjo, é variabilidade. Então tudo pode, na verdade. Você pode ter várias apresentações clínicas diferentes. Então não tem como você bater no martelo que tem que ser uma coisa, entendeu? Não é bem por aí. A gente pode ter várias apresentações clínicas diferentes e ainda ter uma resposta como se fosse uma preferência direcional. Tem essa discussão em isso é uma discussão dentro do próprio instituto, né? Algumas pessoas consideram, por exemplo, pessoa que faz uma dor bilateral ou uma dor abaixo do joelho com sintoma neurológico e responde em flexão, se caso classificado como desarranjo ou como um mecânico inconclusivo pelo sintoma neurológico e pela área de sintoma ser abaixo do joelho. Essa é uma discussão mundial. Então, várias pessoas acham que isso é desarranjo, várias pessoas acham que é mecânico inconclusivo. Pela mudança recente agora, em 2018, que teve na definição de preferência direcional, o desarranjo, esses pacientes seriam classificados como desarranjo, porque o importante é a resposta sintomática. Mas essa variabilidade ela acontece demais e assim a gente tende a manter a mesma direção de movimento e a mesma carga, não a mesma carga, a gente tende a manter a mesma direção de movimento e tentar evoluir carga só. E aí se o paciente para de responder, você acaba desistindo. Então acontece muito de você ter que mudar não a carga, você tem que explorar não a progressão de força, e sim as alternativas de força. A gente explora muito pouco alternativa de força. A gente explora muito mais progressão de força. Então acho que o tempo inteiro precisa falar, vem me perguntar, já cheguei no final, já mobilizei e o paciente parou de melhorar. O que eu faço agora? Ele deve ser alguma outra coisa. Eu falei, não, tenta mudar a direção. Tenta ir para flexão, por exemplo. Vai à flexão, vê o que acontece. Aí vai para flexão, o paciente volta a melhorar. Então,
que é uma alternativa de força, você mudar a direção dentro do mesmo plano. É uma das 6 alternativas de força. Então, acho que para a gente dominar bem o sistema, eu acho que a gente tem que ter aquelas definições básicas bem estabelecidas na cabeça. Né? O que é um shift relevante, quais são os critérios para um lateral relevante, quais são os critérios, quais são as progressões de forças, quais são as alternativas de força. Progressão de força todo mundo sabe, alternativa de força quase ninguém sabe dizer assim, quais são as alternativas de força. Então isso daí no dia a dia faz toda a diferença, você alternar a força. Entendeu? Várias vezes o que faz a diferença é você alternar a força. E normalmente é no follow-up. Então, Marcel, vamos lá. O André fez uma colocação aqui que eu queria perguntar, mas não sabia como. O André ajudou aqui. Então, o desarranjo, ele necessariamente ele não precisa ter perda de movimento? Não necessariamente. Assim, você pode não ter uma perda de movimento visual, entendeu? Assim, você pode... Sim. Porque o que acontece? Às vezes a perda de movimento é num segmento pequeno. Olha o que acontece muito. Isso eu vejo bastante. Pessoas hipermóveis. As pessoas hipermóveis, às vezes, já têm uma mobilidade na coluna assimétrica. Então, você vai olhar a coluna dela, a pessoa faz quase um L, fazendo extensão de tronco, mas você vai olhar, tudo está na lombar alta e média, e torácica baixa. O movimento fica muito nessa região, e você vai ver a lombar baixa, ela está paradinha, retinha. Então, visualmente, você não tem uma perda de movimento. Mas se você for olhar os detalhes, às vezes você vê um detalhe de perda de movimento. Isso acontece muito na cérvico-torácica. Às vezes a pessoa tem uma mobilidade de pescoço completa, mas você olha o detalhe e você vê uma hipomobilidade, uma perda de mobilidade na região cérvico-torácica. Então, só olhando você não tem muito como dizer, algumas vezes, se ele tem ou não perda de movimento, entendeu? Às vezes você tem que olhar de perto e ver os detalhes. E assim, isso nem é muito preconizado. O negócio é testar e ver se muda ou não, entendeu? Se você tiver uma mudança, às vezes ele faz um movimento e você acha que foi normal. Aí quando você faz a abordagem, a estratégia de força, e retesta, ele ganha amplitude. E você achava que era normal antes, entendeu? Isso, na verdade, é uma coisa que te dificulta para descartar o desarranjo. E eu acho que isso dificulta muito. Porque você tem esse parâmetro, tem que ter perda de movimento. Então você sempre está na dúvida se é desarranjo ou não, antes de passar para outros. Isso. Então a gente fica preso no desarranjo, isso aqui pode ser, vou testar mais. E aí a gente acaba que perde a linha de raciocínio muitas vezes por tentar achar uma coisa que nem sabe se está ali ou não, entendeu? Então por isso você é legal. Pode também perder. Sim, você pode perder a linha de raciocínio, você pode até mesmo perder o paciente. Você está procurando uma coisa que não tem. Você fica, às vezes, ali 1, 2, 3 consultas tentando buscar uma preferência direcional e, às vezes, ele não tem uma preferência direcional, né? E aí você... É isso que eu também vejo muito, talvez. É a insegurança de mudar a direção logo na primeira consulta, por exemplo, né? Então, assim, aquele paciente que tem sintoma abaixo do joelho, eu estou com medo de fazer flexão com ele. Eu acho que eu não quero fazer flexão, mandar ele fazer flexão em casa. E aí você, às vezes, fica preso numa estratégia de carga que não está mostrando nenhum resultado, mas você fica preso pensando naquele modelo ainda que pode piorar com flexão, entendeu? Isso aí. Então, assim, essa insegurança é muito importante. Então, a gente tem que ter segurança de testar. Claro que com responsabilidade, testando com critério, com parâmetro, né? Mas uma coisa que eu acho importante para desarranjo, a gente tem que observar muito a primeira parte da ficha. E a gente tende a querer só a parte direta para tentar mexer o cara e ver já como é que ele está se mexendo. Então, o desarranjo ele tem critérios na história. Você tem que buscar esses critérios na história. Então, nada é uma coisa só. Então, ele não tem perda de movimento, não é desarranjo. O que você tem que fazer? Você tem que não tem perda de movimento? Olha de novo como é que está a característica da história dele. Ele tem alguma evidência de desarranjo na história? Ele tem variabilidade? Ele tem... como é que está o time frame, o tempo, né? O tempo de começou, como é que foi a evolução, se é constante ou intermitente. Esses critérios da história te fazem ter mais ou menos peso para um desarranjo. Aí é que entra o MDT, ele te ajuda, te permite, na verdade, você usar o raciocínio clínico hipotético dedutivo, que é o ideal. A gente tende a usar muito reconhecimento de padrão, né? Que é aquilo. Isso aqui tem cara de pato, pena de pato, bico de pato, então é pato. Essa coisa de isso mais isso mais isso é igual aquilo é muito errado em saúde.
Porque várias vezes as coisas fogem do padrão, você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então, o ideal e o que a MDT te dá de poder para fazer é, eu, através da minha anamnese, eu vou gerar uma hipótese e eu tenho o poder de testar essa hipótese com uma metodologia bem documentada, entendeu? Que é confiável. Então, a gente tem que usar a anamnese para buscar os critérios para aquela classificação. Então, se você está lá pegando um paciente que não tem nenhum padrão mecânico de piora na parte da anamnese, ele piora com estresse, piora com frio, piora quando tá chateado, e quando ele fica sentado muito tempo, quando ele anda muito tempo, quando está em pé muito tempo, sem indiferente, e você acha que ele tem uma perda de mobilidade no exame físico, e você ficar batendo a tecla aqui, isso é um desarranjo, pode ser um erro. Se você não achou a resposta com 1, 2, 3 movimentos, sendo que a história não diz nada que é desarranjo, você pode excluir o desarranjo precocemente, entendeu? E tentar partir para um outro tipo de abordagem. Essa segurança em classificar precocemente é o grande diferencial de você não perder o paciente, como você está falando. Porque se você fica ali, o paciente não tem característica, não tem nenhum sinal de desarranjo na história, e você fica tentando achar pretensão direcional por vários, às vezes o cara, ele tem um grau de sensibilidade alto, e eu falo muito isso, a gente tem riscos associados a tratar desarranjo. Desarranjo é uma coisa que a gente tem um tratamento muito específico. É um tratamento, primeira coisa mais importante, a gente tem que chegar em amplitude final. A gente tem que chegar o cara na amplitude final. Se a gente não chega o cara na amplitude final, a gente não reduz. Ou não reduz completamente. Para eu chegar em amplitude final num paciente que tem dor crônica, é uma coisa que pode ser perigosa. Se ele tem uma sensibilização central periférica e você estressa demais uma articulação que está sensibilizada, você pode piorar ele. Isso. Então, ainda mais se você fica testando demais ele no primeiro momento, naquele momento, tentando achar o desarranjo, onde você não tem evidência. Então, tem que tomar um cuidado, e não é assim, só um exercício, então é tranquilo fazer isso daí. Eu sinto um pouco isso. Pô, não custa mandar o cara do bar para trás ali 10 vezes, duas em 2 horas, para tentar ver se é desarranjo ou não. Em pacientes crônicos isso é perigoso. Então, porque a gente, para tratar desarranjo, além de chegar em arco final, a gente dá uma educação mais nociceptiva. Né? Sim, a gente tem que focar em questões nociceptivas, não estruturais. Questões nociceptivas, o que é bem diferente. Outra coisa que eu vou falar no final é em relação a esses tipos de educação. Mas a educação de desarranjo é uma educação basicamente nociceptiva. A gente pode educar ali as bandeiras amarelas, as bandeiras que apareçam no meio do caminho, as barreiras para recuperação, mas basicamente o desarranjo a gente trata pensando em nocepção. A gente não pensa muito em fatores psicossociais quando a gente está falando de desarranjo, né? Então, não é uma coisa que a gente pode tratar com segurança. Então, Sussa, todo paciente crônico, eu vou chegar lá e vou sentar a mão nele e ele vai reduzir, vou tentar ver se ele reduz assim ou não, porque o paciente pode voltar muito pior. Eu piorei muito paciente na minha carreira, no meio, no começo da carreira, por tentar fazer isso. Eu queria todo mundo que virasse um desarranjo. Então, eu fazia muita carga nas pessoas. E aí acabava que vários voltavam pior, porque não era um desarranjo ou que era um desarranjo com sensibilização associada, que a gente pode ter síndromes mistas. E aí você piora o cara. Então, assim, vai de acordo com a evidência. Quanto mais evidência na história você tem de desarranjo, mais você evolui carga na primeira consulta. Quanto menos evidência de desarranjo você tem, mais rápido você vai passar para uma outra classificação. Se você não tiver resposta imediata. Marcel, em cima dessa colocação, eu recebi aqui pelo Zap uma pergunta. A questão da evidência, você está falando, né? O colega que está perguntando para mim, na ficha de avaliação, como você consegue diferenciar essa questão de... Vou ler aqui de novo. Questão de os sintomas ser intermitente e constante para tentar fazer uma diferença se é ou não desarranjo. Se é constante ou intermitente? Não, se os sintomas eles são constantes ou intermitentes. O que isso tem a ver com a relação de você conseguir ou não excluir um desarranjo? Pouco. Essa é a pergunta. Pouco, muito pouco. É aquilo que eu falei. Desarranjo é uma palavra, variabilidade. Então, o desarranjo meio que pode tudo, entendeu? Então, o paciente pode apresentar com sintoma constante ou intermitente. Não, o sintoma constante não impede que seja um desarranjo. Ele te dá mais... tudo é peso, né? Te dá mais peso contra o desarranjo, mas nada impede. A gente vê direto, várias vezes, pacientes com dor constante, que só de mudar a postura, ele está com uma postura relaxada, ele fica com uma postura mais alta, só de mudar a postura, a dor constante diminui. Eu peguei uma paciente assim, ela com uma dor constante na lateral da batata, na lateral era perna, e com ultrassom com várias imagens inflamatórias na região, estava tratando tenossinovite já há algum tempo,
E eu falei com ela simples, conversando com ela, super relaxada, sentada, só se eu mudar a sua postura, o que acontece? Ela nada. Eu falei, na coluna nada? Ela nada. O que acontece com a sua perna? Ela vai diminuir um pouco. Só de mudar a postura. Então, o fato de você ter dor constante não exclui um desarranjo. E essa paciente, ela reduziu sentada. Ela começou a fazer relaxado e hipercorrigido sentado e a dor que era constante ficou intermitente, sentada ainda. Então, era uma paciente com dor há muito tempo, com vários sinais inflamatórios na região lateral da perna, com edema visível, cacifo positivo, e era uma coisa secundária, algum outro estímulo que a gente não sabe muito bem qual é, que produziu essa inflamação de maneira secundária. Entendi. Então, assim, não, o constante intermitente não é um critério assim, definitivo para você saber se é desarranjo ou não. Não tem nenhum critério definitivo. É um somatório de critérios. Entendeu? Um somatório de critérios. É justamente esse isso. somatório se chama variabilidade. Exatamente. Não, ele tem esse somatório porque é variável. Então você não tem um fator patognomônico. Você não tem assim, isso aqui é típico do desarranjo. Não tem. Você tem um somatório de coisas, entendeu? Então, se você tiver... Cara, o mais clássico do desarranjo é aquilo. O paciente que tem uma dor, o tempo, então, é que eu estou pensando aqui já na escadinha, né? Que a gente sempre tem uma escadinha ali de raciocínio. Então, é o tempo, quanto tempo está presente, se é constante ou intermitente, como é que foi a evolução temporal, quais são os fatores de piora, os fatores de melhora. Nessa escadinha, o fator de melhora e piora talvez seja o critério que mais te dê informação se é desarranjo ou não, porque você quer entender o comportamento do sintoma. Então, no comportamento do sintoma, se você está na dúvida, é importante perguntar bastante quais são os critérios mecânicos ou não, qual é a influência mecânica, ou seja, a influência de movimento naquele sintoma. Então, se ele tem um padrão, se o cara fala que está pior sentado, melhor, quando fica em pé está rígido, fica melhor andando, esse eu acho um dos principais critérios para desarranjo. Esse critério não, uma das principais combinações que podem levar você a achar que é um desarranjo, mas também pode ser uma dor inflamatória, por exemplo. Uma doença inflamatória. A doença inflamatória também acontece assim. O paciente do desarranjo normalmente está pior de manhã, a doença inflamatória também. A diferença é no tempo que ele fica pior de manhã, se é um tempo curto ou um tempo longo. Então, mesmo você pegando uma coisa que tem muita cara de desarranjo, às vezes é outra coisa. Você está lá tentando achar preferência direcional e não tem resposta. Entendeu? Às vezes tem pior. Então, desarranjo a gente não tem um critério, a gente tem sempre que somar os critérios, e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você pode ficar preso tentando achar uma coisa que nunca foi. Então, não fique muito preso ao desarranjo, não fique muito preso ao desarranjo, mas também não largue ele de uma hora para outra assim. A gente tem que ter critério para achar e para excluir, entendeu? É mais ou menos por aí. Tá. O colega aqui está perguntando, Guilherme, quais são as suas highlights na ficha de avaliação? Não tem, cara, assim, não tem... Por exemplo, a gente não passa pela ficha inteira, muitas vezes, né? É uma coisa que a gente fica preso ali, de vou preencher a ficha inteira, tem que ter todas as informaçõezinhas ali preenchidas. Muitas vezes não. O paciente muitas vezes nem sabe te dizer, nem sabe te responder algumas coisas, né? E você tem que passar direto. Então, você, às vezes, tem que lidar com aquela informação. É muito comum um paciente falar que tem dor há 2 anos. E, na verdade, ele tem dor há 3 meses, porque ele começou há 2 anos atrás, ficou um tempo em remissão, depois voltou depois de 3 meses. Então, não tem, assim, um padrão. Eu acho que as principais informações da ficha de avaliação são essas. Localização da dor, muito importante, frisar bem onde está, perguntar, fazer pergunta de follow-up, perguntar locais onde a pessoa não comentou, então não se satisfaz se ele te falar que a dor é no ombro, pergunta se ele tem dor em outros lugares, fala o nome dos lugares. Várias vezes o paciente fala, você está falando isso aí, eu lembro que às vezes eu tenho uma queimaçãozinha aqui no antebraço. Então é bem comum o paciente falar assim, já que você falou, eu lembrei que tem. Porque o paciente tem alguma coisa na cabeça ali, mas não é tudo, ele não te passa tudo. Se você não perguntar, ele não te passa tudo. Então a localização da dor, entender bem onde a dor se localiza. Então perguntar detalhes de onde pode ter outros tipos de sintomas também. Então a localização da dor é um lugar que a gente perde um tempo, investe um tempo, na verdade, para tentar entender bem onde que está, o que tem. O tempo, a quanto tempo está presente, então, se fosse o highlight, localização, a quanto tempo está presente, a forma de início, te dá alguma dica se for trauma, na verdade, né, você pega num outro trauma, ou se o trauma pode ter alguma relação, alguma bandeira amarela, se é constante ou intermitente. Eu gosto de perguntar muito da evolução temporal, que é uma coisa que não está explícita na ficha, mas perguntar desde o começo até agora como é que foi a evolução.
Um exemplo aqui, é muito comum o cara falar que começou com uma dor no ombro, depois de um tempo a dor no ombro começou a escorrer para o braço, depois de um tempo a dor que escorreu para o braço começou a doer o outro ombro, e aí começou a doer as costas. Então, esse espalhar da dor pode estar relacionado a um quadro de aumento da sensibilidade com o tempo, entendeu? Não necessariamente relacionado a uma piora do problema original, nociceptivo. Então, essa evolução temporal, eu acho ela muito útil de perguntar e de ir atrás dos detalhes da evolução temporal, muito mais até do que como começou. E aí os fatores de melhor e pior é o que vai te dizer muito mais coisa, né? Então, você tentar buscar o padrão mecânico é bem importante para você chegar numa conclusão. Mas aí o restante das perguntas, você vai de acordo com a resposta da pessoa. Então, às vezes a pessoa está na cara que é uma coisa, você já pula direto para o exame físico. Não tem necessidade de você passar por tudo. Então, eu acho uma coisa que você não pode pular são as perguntas específicas de bandeira vermelha. Claro, né? Mas, fora isso, as perguntas, os detalhes, ele fica também perguntando todos os detalhes de critérios de melhor e pior, às vezes estressa a pessoa não consegue te responder e fica, pergunta difícil e tal. Aí você, às vezes, perde até um pouco da empatia com o paciente por perguntar demais também. Eu vejo muito isso, eu sinto muito isso. Às vezes eu vejo que o paciente fica um pouco inquieto de tanta pergunta dos detalhes do que acontece quando fica sentado, quando levanta, e quando vai andar, onde a dor vai, principalmente nos pacientes mais poliqueixosos. Então, às vezes, perguntar demais também não é o mais importante. Quando eu fui para o diploma, eu tinha na minha cabeça que a anamnese era lá 70% do caminho. Né? A anamnese é o que há. Lá eles me deram uma noção assim, cara, você vai centralizar alguém na anamnese? Você vai fazer a dor do cara mudar durante a anamnese? Você vai entender como é que é a resposta sintomática à carga da anamnese? Então, às vezes, eu tenho um tempo de consulta de 40 minutos, e você gasta 30 com a anamnese, sobra 10 para você tentar examinar, então tem que correr com o exame. E aí, se o cara for um cara bem direto, que faz 10 extensões e levanta melhor, beleza. Agora, vários não são, né? Então, você às vezes perde tempo de exame físico perguntando demais. Então, tem gente lá no Instituto que fala que para eles é 30% anamnese e 70% exame físico. Então, assim, a anamnese é super importante, mas dentro de um todo. E você tem que deixar tempo para você para usar no seu exame físico com o doente se precisar também, né? Então, também é importante ver dessa maneira. Na anamnese você tem resposta, formula perguntas, mas você não tem muita resposta. Você vai ter resposta no exame físico. Então, esse aqui é o pulo do gato. Então, quanto mais você treinar... Eu fiquei muito tempo avaliando sem ficha. Eu sentava e perguntava ao paciente as coisas. Eu trabalhei no Hospital de Aeronáutica por um tempo, então lá muitos doentes, a gente via de meia hora uma avaliação, então às vezes a ficha até me atrapalhava. Então eu peguei o hábito de perguntar as coisas sem ficha. Isso dá uma dinâmica interessante, porque você começa a tentar juntar mais rápido assim, e formular uma hipótese para você testar depois, que isso te dá uma fluência de raciocínio mais rápida. Então, eu acho uma coisa legal, às vezes, você tentar tirar a ficha da sua frente e ver se você consegue avaliar alguém. Às vezes você fica muito travado na ficha, entendeu? É uma coisa que é um exercício que eu acho legal de fazer. Eu acho, algumas vezes, né, prática minha, não carrego a ficha. Tem que atender algum paciente, não que eu não carregue a ficha. Apareceu, às vezes eu esqueci de imprimir a ficha e vou atender o paciente. Então, algumas vezes eu tenho essa prática de elaborar a avaliação na cabeça, fazer os testes com o paciente, e quando no final do dia tem um tempinho de 5, 10 minutos, aí eu vou passar todo aquele caso para a ficha. Uma maneira que eu acho que ajuda bastante também. Isso ajuda, né? Para mim me ajudou bastante, assim, para você tirar essa dependência da ficha. Tem um exercício que eles fizeram no diploma, vaga velha agora sem ficha. Para mim foi mole, porque eu já tinha esse hábito de fazer, né? Mas lá é uma coisa que todo mundo fica muito atrelado a escrever, né? Então, não necessariamente isso é importante, não. Várias vezes o paciente não tem paciência para também tantas perguntas assim, né? Sim. Ô, Marcel, o André está perguntando aqui qual foi a maior diferença como clínico que você notou após o processo do diploma? Assim, eu acho que para mim, a maior diferença foi justamente essa de você não se precipitar em classificar. Maior diferença. Porque a gente tende a querer achar alguma coisa. Então, lá, teve uma paciente lá que eu fiquei... Ela é uma terapeuta ocupacional do hospital lá que a gente estava, e ela estava assim, já no final do dia, ela apareceu lá, surgiu na sessão,
com uma dor lombar, que o paciente caiu, ela estava mexendo com o paciente, botou o paciente de pé, quando foi dar um passo, ele caiu, ela foi segurar e sentiu uma fisgada na coluna. Então, eu comecei a avaliar e fui muito direto para o desarranjo, muito direto. E aí, no final das contas, ela não tinha muita perda de movimento, ficou naquele negócio lá, uma dúvida, mas assim, já fui direto para o desarranjo. E aí, quando ele foi, pedi para ela fazer extensão em casa, ela voltou pior. Aí, quando ela voltou pior, Éder? Não é o raciocínio que todo mundo está ouvindo? Deve estar ouvindo. Quando ela voltou pior, acabou que ela falou para o instrutor, que eu não estava no dia, ela falou para o instrutor que ela estava com hematoma nas costas. Então, na verdade, aquilo nunca tinha sido desarranjo, foi um trauma. Então, ela era para ter sido classificado como trauma. E eu classifiquei como desarranjo correndo, porque eu vi que ela tinha uma cara de desarranjo, porque foi fazendo um movimento de flexão brusco. E aí eu tomei ele um esporro bonito nesse dia, porque ele falou assim, pegou minha ficha e falou, cara, qual o critério de desarranjo aqui na anamnese? Não tem nenhum. Aí eu falei, desculpa. Então, assim, essa coisa de, cara, não classifica como desarranjo se você não tem certeza, não começa a tratar como desarranjo. Porque aquilo, ela estava num trauma, estava sensível, passei um exercício em arco final para ela voltou pior, sem necessidade, entendeu? E eu nunca tinha visto um hematoma num tipo de trauma como esse na coluna, né? Deve ter rompido alguma coisa, ou uma fragilidade capilar, mas ela fez hematoma, não teve pancada, não teve nada, foi só pela contração muscular que ela deu para segurar o paciente. Enfim, então acho que a maior coisa que eu aprendi foi em esses critérios de classificar. Então você não se deixar levar pela emoção de querer achar um desarranjo. E você considerar outros como desarranjo. Você tem que considerar outros como se não fossem outros, como se fossem outras classificações, independentemente se está ou não dentro das síndromes básicas mecânicas que foram descritas. Entendeu? A gente tem esse outro justamente para usar. Não é para usar em último caso, entendeu? É isso. Eu vou pegar, então, aproveitar esse gancho seu de outros, pegar uma pergunta lá no início, há quase 50 minutos atrás. A pergunta do Rodrigo. Uhum. Você acha que o outros é o maior dos subgrupos? Em alguns lugares, sim. Em alguns segmentos, sim. Na lombar, no coluna, não. No coluna, não. Isso a gente tem, né? Eles têm esses dados epidemiológicos. Na coluna, desarranjo é disparado, no primeiro. Mas na maioria, se não todos, as extremidades, outros é a maioria. Então, está ali outros com 53%, joelho é 55%. Então, na maioria das extremidades, outros é a maioria. Mas em coluna, a maioria esmagadora é desarranjo. A gente vê isso, né, na prática. Interessante. E assim, eles botam essa epidemiologia de outros ser muito grande em extremidades depois que eles já excluíram que não é da lombar, tá? Porque se é lombar, na estatística entra como desarranjo lombar, não entra como desarranjo de extremidade. Porque tem uma porcentagem grande, né? 50% das extremidades, mais ou menos, em média, vem da coluna. Então, não vem da coluna, respondem mexendo na coluna. A gente não pode dizer que vem, né? Enfim, respondem quando a gente mexe na coluna. Então, essa porcentagem é quando já excluiu a lombar ou a cervical. Mas não a maioria é só em extremidade. É interessante. Pode seguir? Pode. Mais perguntas, pessoal? Vamos mandando aí. Vamos explorar o Marcel hoje. O pessoal gosta, nós gostamos demais de explorar a coluna para achar um desarranjo, né? Hoje nós vamos explorar o Marcel. Vamos lá, Marcel. Pode ir. Já foram 50 minutos aqui da gente falando que a gente se empolga, né? Mas a ideia principal de hoje era falar justamente sobre duas classificações de outros, principalmente. Síndrome de dor crônica e mecânico inconclusivo. Eu acho, assim, fala-se muito que o MDT não é uma classe modelo por causa dos modelos antigos, e botaram na cabeça que quem não conhece que o MDT é um modelo basicamente nociceptivo. E se você for pegar todo o espectro biopsicossocial, desde uma nocicepção plena a um nociplástico pleno, você não tem preto e branco, você tem um espectro de cinza enorme aí, que nesse espectro de cinza você consegue encaixar todas as classificações do MDT. Essas classificações, elas respeitam esse espectro biopsicossocial. Então você pode ter, mais uma vez, se eu for botar o desarranjo dentro do espectro biopsicossocial, onde ele ficaria? Com certeza, o que eu vou responder é
pode variar pra caramba. O desarranjo é tão maneiro, tão fantástico, que o paciente pode ter fatores, bandeiras amarelas, bandeiras pretas, bandeiras azuis, bandeiras laranjas gritantes, mas ainda ser um desarranjo. Então a gente tem aquela pesquisinha clássica lá que eles fizeram o Start Back Screening Tool e viram pegar as pessoas com alto risco de cronificação. E pegaram as pessoas com alto risco de cronificação e classificaram com MDT. E viram que as pessoas que eram desarranjo desse alto risco de cronificação, depois que trataram, eles passaram para nenhum risco de cronificação, baixo risco. Por quê? Porque todos aqueles critérios psicológicos ou sociais eram consequência da dor e não causa. Então, mais uma vez, você não pode pegar só porque o paciente é cinesiofóbico, catastrófico, ele tem problemas familiares, ele tem um diagnóstico que ele tem muito medo de disco dele, e falar que ele é uma síndrome de dor crônica. Porque não necessariamente, ele pode ter isso tudo, mas isso é um desarranjo que ele só está com medo, na verdade. Né? Então, bandeira vermelha não é classificação. Esse é um ponto central. Parece que bandeira amarela. Bandeira amarela parece que virou uma classificação. Bandeira amarela já é classificado como síndrome de dor crônica. Isso não é verdade. Então, se o paciente ele pode ser isso, aquilo, isso é um desarranjo fácil. Eu peguei uma paciente uma vez que ela tinha uma dor cervical original e depois evoluiu cabeça, ombros, até metade do tórax. Então, tinha uma dor completamente espalhada, totalmente relacionada ao estresse, quase que padrão mecânico nenhum na história. Ela falava que sempre que brigava com a família, a dor dela piorava demais. Quando dormia mal, a dor dela piorava demais. Ela não conseguia me dizer, assim, movimentos que pioravam. Tudo levando a crer que não era um desarranjo. Só que ela tinha perda de movimento para retração. Cara, foi simples. 6, 7 retrações, uma dor espalhada que era constante, parou, ficou com dor mais no eixo. E depois de 5 dias fazendo retração, ela voltou com uma dor pontual no meio do pescoço. Então, ela tinha todos os critérios de uma síndrome de dor crônica, só que ela tinha uma preferência direcional. E ela respondeu igualzinho por causa do paciente de desarranjo. Então, assim, bandeira amarela não é classificação. A gente está numa fase muito de falar demais de bandeira amarela, demais de psicossocial, como se isso fosse uma classificação definitiva, que não é. Isso é um fator associado. Então, não exclui você investigar mais só porque o paciente não tem sinais mecânicos, mas é aquilo. Esse paciente ele é um paciente com sensibilização. Claro, ele tem uma via nociceptiva funcionalmente alterada. É uma via nociceptiva que responde a esmos. Responde ou amplificadamente ou até de maneira espontânea. Se você chegar de cara, isso eu falo pela minha experiência, você pega esses pacientes que você tem um desarranjo, ou melhor, você pode ter um desarranjo, tem perda de mobilidade, tem critério mecânico, mas tem muito sinal de hipersensibilidade, tem muitas bandeiras associadas, e você bota uma dose de exercício um pouquinho mais alta do que o normal, ele volta pior, mesmo sendo a preferência direcional. Esse é o pulo do gato. Que eu falo muito isso, que você tem o desarranjo e a sensibilização juntos. Você tem que tentar ver quem está na frente. Várias vezes é um desarranjo na frente, porque o critério mecânico no seu exame físico está maior do que os critérios de sensibilidade. Mas várias vezes é o contrário, a sensibilidade está na frente dos critérios mecânicos. Quer ver uma coisa que eu vejo demais? É dor durante o movimento. Dor durante o movimento já está na cabeça do MDTista, desarranjo. Então, dor durante o movimento, desarranjo. Esses pacientes têm muita dor durante o movimento e pouca perda de movimento. Então, são pacientes que cervical você vê isso demais. Dói, mas ele vai lá e fora. Dói. E dói para basicamente todos os movimentos. E às vezes ele tem um movimento ou dois só com uma perda mínima. Mas ele tem muita dor durante o movimento. Isso pode ser um critério de sensibilização periférica. Esse paciente você tem que ter cuidado. Porque esse paciente é um que você fizer de 2 em 2 horas, o paciente vai voltar pior. Então eu falo para esses pacientes, normalmente eu falo para eles, 4 repetições. Oi? Que cor? É isso mesmo. É muita carga que você coloca um paciente desse. Você pode estar piorando tudo. Exatamente. Então, assim, outra coisa que eu também penso demais é em relação a esse 2 em 2 horas. A gente não tem necessidade disso grande parte das vezes. Eu tenho alguns critérios aqui para botar a dose. Depois eu posso até falar disso. Mas esse paciente eu tento botar 4 repetições, só 4, 3, 2 a 4 vezes ao dia, no máximo. Tem vezes eu falo para o paciente, faz uma vez no dia por 2 dias. Eu faço uma prescrição grande, uma vez por dia por 2 dias, depois vai passar a fazer 3 vezes por dia, depois vai manter 3 vezes por dia, aumentar o número de repetições, enfim, para tentar ir desensibilizando e ver se esse desarranjo realmente está em primeiro ou segundo plano. Porque senão o paciente volta pior mesmo na direção certa. Isso mesmo. Entendeu?
Então, onde que está nesse espectro lá o desarranjo, se ele está mais do lado da sensibilidade, se ele está mais do lado da nocicepção, essa percepção do fisioterapeuta é extremamente importante para você dar a dose certa de exercício e também não classificar como sendo dor crônica uma coisa que é desarranjo. Também tem essa outra vertente, né? Então, é isso. O desarranjo ele pode estar em todo o espectro. Se você classificar o doente, o paciente, como um paciente de dor crônica, né, ele tem quase perda de movimento nenhum, muita lordínia cinemática, essa coisa de dor durante o movimento, qualquer movimento dói, muita sensibilidade espalhada, basicamente só critérios cognitivos de piora. Então aí você já entra, eu já normalmente tendo a classificar esse doente já na primeira consulta e já começo a tratar com condutas para tentar baixar a sensibilidade. Eu não tento buscar desarranjo, nem começo a tentar chegar ele na amplitude final. Isso é porque você já bate a cabeça na parede várias vezes, tem uma hora que você para de bater a cabeça na parede. Então, precocemente, eu já traço condutas para tentar reduzir a sensibilidade. Aí eu dou essa educação ao paciente. Olha, a senhora pode ter uma questão mecânica que tem uma resposta relativamente rápida, mas eu não consigo enxergar porque o seu sistema está muito sensível. Então, a gente vai fazer por tantos dias, normalmente eu dou 2 semanas, dou um tempo grande, a gente vai fazer por tantos dias umas condutas que a ideia não é tentar tratar o seu problema original, é para tentar ver se a gente consegue reduzir um pouco a sensibilidade e quando a senhora voltar, eu acho algum padrão mecânico para a gente conseguir melhorar esse seu problema em tal lugar, entendeu? É uma coisa que eu falo direto para os pacientes. Então, eu passo por 2 semanas, basicamente, tratamento indireto, que eu uso bastante, por exemplo, quando é cervical, movimento com a lombar, movimento com a perna. Se o paciente tolerar algum estímulo cardiovascular, e algum site de educação em dor. Pode ser o PED, pode ser o Retrain Pain, enfim. E aí tem que olhar aqueles critérios. Se a pessoa é estressada, se a pessoa dorme bem, se a pessoa não dorme bem, entro com higiene da dor. Se a pessoa é muito estressada, eu educo um pouco sobre estressores, sobre técnicas de relaxamento. Eu uso muito técnicas de respiração com esse perfil de paciente, para você tentar baixar a sensibilidade, ele volta depois menos sensível, e aí você consegue enxergar uns arranjos. Isso é lindo. Tem várias vezes que o paciente está com uma dor espalhada, ele volta com uma dor pontual no trapézio, e você vê um desarranjo. Ou seja, tudo aquilo que estava por fora, uma hipersensibilidade que não te deixava ver o desarranjo. Isso é muito legal de se fazer. Então, esse é um domínio de um sistema. Então, você vai pegar e você, eu acho que isso aqui pode ser um desarranjo por tal e tal motivo. Tem perda de movimento, mesmo que seja leve, tem critério mecânico na anamnese, eu acho que isso pode ser um desarranjo. Mas só que não tem como testar isso agora. Então você entra com outras condutas, baixa a sensibilidade e depois você tenta buscar o desarranjo de novo. Esse paciente, pela minha experiência, não adianta você ver ele depois de 4, 5 dias, uma semana. Eu vejo depois de 2 semanas, às vezes até depois de um mês. Porque é um paciente que demora, porque para desligar essa chama da hipersensibilidade, da sensibilização, a gente demanda de tempo. É uma mudança enzimática, é uma mudança interna grande que o paciente tem que fazer. Então, é um problema que eu vejo várias vezes no meio do caminho, é tentar ter algum contato com o paciente para ter uma conversa motivadora. Então, às vezes eu ligo, às vezes eu mando WhatsApp, eu peço o paciente mandar um WhatsApp depois de uma semana, me falar como é que ele está, mas para motivar a pessoa, é isso mesmo. Eu falo normalmente assim, a primeira semana você vai ter uma piora. A segunda semana talvez você estabilize, e a terceira semana você pode começar a melhorar. Entendeu? Então, eu sempre falo que ele vai ter uma piora nessa primeira semana, e eu falo assim, ela provavelmente vai ter uma piora na primeira semana. Se isso acontecer, fique feliz. É o sinal que a senhora está indo no caminho certo. Para quê? É para dar motivação, na verdade. Eu nem sei se ele vai piorar ou não. Mas como muitos pioram na primeira semana, quando é sensibilização, eu dou esse estímulo motivacional para a pessoa não se assustar também com uma resposta exagerada que o corpo dele tem às vezes, porque é uma hipersensibilidade, e para ele se manter no programa de exercício, porque várias vezes as pessoas desistem. Então, eu já peguei várias pessoas com dor espalhada, com nenhum critério mecânico, e eu passava a pessoa subir e descer a escada do prédio fazendo um HIIT, por exemplo. 30 segundos subindo, 30 segundos descansando. Ou então 10 segundos subindo e 40 descansando. Uma coisa bem leve. E isso daí fazia uma pior do sintoma dela, e, cara, é impressionante como depois de 2 semanas, parece que desliga uma chave e a pessoa começa a melhorar assim rápido também, da sensibilidade. Aí sobe uma dor mecânica, sobe uma dor só no glúteo, sobe uma dor só no lombar, ou só numa perna. É bem interessante isso. E aí você consegue ter uma interessante demais. Você tá falando aí, eu tô vendo os comentários, eu tô assim, é como se tivesse um balão aqui, mostrando para mim um outro caminho. Muitas vezes, né, ou o paciente fica desanimado, ou nós vamos lá com muita força, com muita vontade, muita força de achar o suposto desarranjo, e o paciente só tende a piorar.